A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Hoje vamos falar de um tema que é ainda bastante polémico, porque gera opiniões diversas sobre o mesmo, antagónicas, alguma espécie de nervosismo, de julgamento e por aí fora. Nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina que esclarece e com o seu esclarecimento consola. Consola quem está em desespero de causa. E esclarece, não proíbe coisíssima nenhuma. Esclarece. Porque a liberdade é individual, nós somos livres para agir, sabendo que todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos acarretam aquilo que nós conhecemos por consequências, que não são forçosamente más. A consequência, esse termo, é ainda visto com uma conotação pejorativa. Não, existem boas consequências, dependendo sempre das decisões que tomamos, das sementes que lançamos, claro está. E hoje vamos falar aqui da questão da IVG, da interrupção voluntária da gravidez, conhecida por aborto. Não é? Não estamos aqui para julgar ninguém, a doutrina espírita não julga ninguém, esclarece. E sabemos que estamos todos em diferentes patamares evolutivos. Eu não sou melhor do que ninguém, sou diferente. Estamos todos em patamares também de consciência que diferem uns dos outros e como tal existem as atenuantes e as agravantes. Quanto mais nós soubermos, mais responsáveis seremos pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, a começar pelos nossos pensamentos. Portanto, é uma questão de alertar, é uma questão de esclarecer, pois somos imortais. Somos imortais e saindo então desta visão materialista que limita tudo ao nascimento e à morte, e de certa forma para o materialismo existe uma lógica própria. Portanto, se eu vou morrer e acaba tudo de uma forma definitiva, então se eu tenho alguma dor, se eu tenho algum desconforto, o melhor a fazer é desfazer-me dessa dor, desse desconforto. E entra a eutanásia, entra o suicídio, entra o aborto, entra o homicídio, não é? Como se tudo acabasse na sepultura, só que não é assim que acontece. Nós somos de facto imortais e somos pró-vida. A doutrina espírita é acima de tudo pró-vida. Em relação então ao aborto, na visão espírita, que trata de uma forma clara e objetiva, que na sua questão 358 do Livro dos Espíritos, pergunta-se o seguinte: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E a resposta é: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava a formar. Sobre os direitos do ser humano, foi categórica a resposta dos espíritos superiores ao codificador Allan Kardec na questão 880 do mesmo livro, que questiona: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E eles respondem: o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida do seu semelhante, nem fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Para a doutrina espírita, está claramente definida a ocasião em que o ser espiritual se insere na estrutura celular, iniciando a vida biológica com todas as suas consequências. Na questão 344,
deste mesmo livro, Allan Kardec indaga os espíritos com a seguinte questão: em que momento a alma se une ao corpo nesta nova reencarnação? E a resposta: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Caros amigos, as ciências contemporâneas, por meio de diversas contribuições, vêm confirmando a visão espírita acerca do momento em que a vida humana se inicia. A doutrina espírita afirma essa certeza definitiva, estabelecendo uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, quando oferece registros de que o ser é pré-existente à concepção, bem como sobrevive à morte biológica. A tese da reencarnação, que o Espiritismo apresenta como eixo fundamental para se compreender a vida e o homem em toda a sua amplitude, hoje é objeto de estudo de outras disciplinas do conhecimento humano que, através de evidências científicas, confirmam a síntese filosófica do Espiritismo, que diz nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Assim, não se pode conceber o estudo do aborto sem considerar o princípio da reencarnação, que a parapsicologia também aborda ao analisar a memória extracerebral, ou seja, a capacidade que algumas pessoas têm de lembrar espontaneamente de factos com elas ocorridos antes do seu nascimento. Dentro da lei dos renascimentos se estrutura ainda a terapia regressiva a vivências passadas que a psicologia e a psiquiatria utilizam no tratamento de traumas psicológicos originários de outras existências, inclusive em pacientes que estiveram envolvidos na prática do aborto. Bom, aqui agora temos vários tipos de aborto. Temos aqui o chamado aborto terapêutico. O procedimento abortivo é moral somente numa circunstância, segundo o que diz o Livro dos Espíritos, na questão 359, que há a seguinte questão: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? E eles respondem: preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, entre aspas, a sacrificar-se o que já existe. Portanto, só em caso de perigo é que se opta, portanto, para esta questão do aborto terapêutico, para que a mãe se possa salvar e continuar a sua prova aqui no mundo carnal. Com o avanço da medicina, torna-se cada vez mais escassa a indicação desse tipo de aborto. Essa indicação, todavia, com as angústias que provoca, mostra-se como situação de prova e resgate para pais e filhos que experimentam a dor educativa em situação limite, propiciando desse modo a reparação e o aprendizado necessário. Aqui outro caso que é muito discutível, que é muito discutido, o aborto por estupro. Caros amigos, é justo perguntar-se se foi a criança que cometeu o crime. Porque imputar-lhe responsabilidade por um delito no qual ela não tomou parte? É uma questão que fica.
Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência, como o caso do estupro, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana. No caso de estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, cabe à sociedade e aos órgãos governamentais facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal, entre aspas. O direito à vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mulher. Não esqueçamos que somos imortais. Não esqueçamos que estamos todos perante a lei de causa e efeito, que diz que tudo o que nós semearmos, que é livre, a colheita será sempre obrigatória. Se a causa não reside nesta existência, logo existirá noutra existência pretérita, mas a colheita vem agora. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Aqui temos o caso do aborto eugénico, ou chamado também piedoso. Na questão 372 do Livro dos Espíritos, pergunta-se: que objetivo visa a providência criando seres que nós podemos chamar de desgraçados, como aqueles que reencarnam com limitações intelectuais? E eles respondem que os que habitam estes corpos com estas limitações são espíritos sujeitos a uma autopunição. Não é punição divina, porque Deus não castiga ninguém. Somos nós que geramos em nós próprios estas limitações pelo abuso do livre-arbítrio em outras eras. E assim, os pensamentos que são impulsionados pela mente com uma carga negativa vão afetar o órgão físico, que é o cérebro, limitando-o, lesando-o, e numa próxima reencarnação o espírito vai, através de todo os genes que recebe do pai e da mãe, vai fotocopiar o cérebro perispíritico que pertence ao corpo espiritual, no dizer de Paulo de Tarso, vai fazer uma fotocópia e vai gerar assim um cérebro físico, corporal, também com uma deficiência que foi causada pelo próprio espírito e não por castigo divino. Portanto, todos os que habitam estes corpos limitados sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Fica evidente deste modo que, mesmo na possibilidade de o feto ser portador de lesões graves e irreversíveis, físicas ou mentais, o corpo é o instrumento de que o espírito necessita para a sua evolução, pois que somente na experiência reencarnatória terá condições de reorganizar a sua estrutura desequilibrada por ações que praticou em desacordo com a lei divina. Bom, aqui dá-se também que ele renasça num lar cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos, ou seja, são coniventes com o problema e precisam igualmente passar por essa experiência reeducativa. Bom, outro tipo de aborto, o aborto económico. Este aspecto é abordado no Livro dos Espíritos na questão 687, cuja questão é a seguinte: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, já estamos nos 8 bilhões e qualquer coisa, chegará o tempo em que seja excessiva a população aqui na Terra? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele, coisa alguma inútil, faz. O homem
que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Nós vemos apenas parcelas e não o todo. Nós ainda nos identificamos demasiado com o mundo das formas, da aparência, e esquecemos que somos essencialmente espíritos imortais. Imortais. No Evangelho segundo o Espiritismo, caros amigos, portanto, outro livro da codificação espírita, no seu capítulo 25º, Allan Kardec esclarece o seguinte, que a Terra produzirá, o nosso globo, produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência de outro e cada um terá o necessário. Convém destacar ainda que o homem não é apenas um consumidor, mas também um produtor, um agente multiplicador dos recursos naturais, dominando nesse trabalho uma tecnologia cada vez mais aprimorada. Aqui, em relação ao direito da mulher, caros amigos, invoca-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo como argumento para a descriminalização do aborto, entendendo que o filho é propriedade da mãe, não tem identidade própria e é ela quem decide se ele deve viver ou morrer. Não há dúvida, caros amigos ouvintes, quanto ao direito de escolha da mulher em ser ou não ser mãe. Esse direito, a mulher o exerce com todos os recursos que os avanços da ciência têm proporcionado antes da concepção, quando passa a existir também o direito de um outro ser, que é o do nascituro, o direito à vida, que se sobrepõe ao outro. Estudos científicos recentes demonstram o que já se sabia há muito tempo. O feto é uma personalidade independente que apenas se hospeda no organismo materno. O embrião é um ser tão distinto da mãe que, para se manter vivo dentro do útero, necessita emitir substâncias apropriadas para neutralizar as que são produzidas pelo organismo da hospedeira com o objetivo de expulsá-lo como corpo estranho. Agora, caros amigos, vamos às consequências do aborto. Após se ter abortado, mesmo sob, digamos, coberto pela legislação humana, o espírito rejeitado pode se voltar no plano espiritual contra aquela que seria a sua mãe e voltar-se contra todos aqueles que se envolveram nesta interrupção da gravidez. O espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz que admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Mulher e homem, acumpliciados nas ocorrências do aborto criminoso, desajustam as energias psicossomáticas com intenso desequilíbrio, sobretudo do centro genésico, relacionado com a parte sexual de ambos, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que surgirão a tempo certo, o que ocorre não só porque o remorso se lhes entranha no ser, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero, de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservava para filhos. Por isso, compreendem-se as patologias que poderão emergir no corpo físico, especialmente na área reprodutora, como o desaguar das energias perispirituais desestruturadas, convidando o protagonista do aborto a se reharmonizar com a própria consciência. Caros amigos, perante a queda moral, pela prática do aborto, não se busca condenar ninguém.
Repito, não se busca condenar ninguém. O que se pretende é evitar a execução de um erro que é grave, de consequências nefastas, tanto individual como socialmente, com também a sua legalização. Jesus afirmou: eu também não te condeno. Vai e não tornes a errar. A proposta de recuperação e reajuste que o Espiritismo oferece é de abandonar o culto ao remorso imobilizador, a culpa autodestrutiva e a ilusória busca de amparo na legislação humana, procurando a reparação mediante reelaboração do conteúdo traumático e novo direcionamento na ação comportamental, o que promoverá a liberação da consciência através do trabalho no bem, da prática da caridade e da dedicação ao próximo necessitado, capazes de edificar a vida em todas as suas dimensões. Proteger e dignificar a vida, seja do embrião, seja da mulher, é compromisso de todos os que despertaram para a compreensão maior da existência do ser. Agindo assim, caros amigos ouvintes, evitam-se todas as consequências infelizes que o aborto desencadeia, mesmo sob uma legalização que é ilusória. Não se esqueçamos que, mesmo para as mulheres, para os médicos, para toda a equipe que foi cúmplice na execução do aborto, não se esqueçam desta frase, que o amor cobre a multidão de pecados. Aqui vejamos pecados como erros, que são todos, podem ser todos corrigidos, como ensinava Pedro na sua primeira epístola. Todo o amor cobre uma multidão de erros, de pecados. Portanto, mesmo a pessoa tendo e aqui nós não estamos a falar do aborto espontâneo, não. Estamos a falar do aborto premeditado, escolhido, que foi a opção consciente. Mesmo todos aqueles que têm contribuído no passado e que sentem remorsos, sentimento de culpa, vamos substituir culpa por responsabilidade. Ok, o que está feito, feito está. Mas podemos atenuar as consequências. Como? Praticando o bem. Trabalhando com crianças. Adotando. Fazendo tanta coisa que há por fazer. Porque, como diz assim, o amor cobre uma multidão de erros. É através da prática do bem que vamos atenuar não só este desvio à lei divina, como todos os outros desvios que já nós fizemos na vida. De maltratar alguém, de roubar, de mentir, etc. Tanta coisa. Nós vamos deixar a culpa de lado. A culpa só nos aprisiona ao passado e, pois, vai causar as depressões e processos obsessivos que podem ser graves. Vamos, mais uma vez, repito, substituir culpa por responsabilidade. Eu errei, certo, todos nós erramos, mas vamos corrigir os erros e seguir em frente e agarrarmos ao presente e ao futuro, esquecendo o passado. Ninguém pode ir lá atrás e modificar o passado, mas todos nós podemos hoje começar a construir um futuro diferente, um futuro melhor. O erro está cometido, vamos corrigir, como? Praticando o bem. Há solução para tudo, até para a morte, porque a morte não existe, porque a doutrina espírita matou a morte. Somos imortais, é apenas o corpo físico que falece. O espírito é indestrutível e é imortal. Caros amigos e ouvintes, hoje ficamos com este tema um pouco mais pesadinho, mas tem que se falar. Para haver formação sobre um aspecto, tem que haver informação. Foi um prazer estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado. Tudo de bom. Que façamos cada vez melhores escolhas para o nosso bem e para o bem comum. Então, um grande e forte abraço aqui do Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.